O aniversário de 17 anos de Jessica Beggen era para ser um dia feliz, comemorado com sua melhor amiga e sua irmã, mas depois da festa, enquanto ela voltava para casa de madrugada, ela desapareceu sem deixar vestígios e nunca mais foi vista com vida. E o que torna tudo nesse caso ainda mais estranho é que pouco tempo depois do desaparecimento de Jessica, um homem misterioso entrou na delegacia alegando ter perdido a memória e dizendo que ele achava que tinha algum envolvimento com o sumiço de Jessica, mas os detalhes dessa confissão não faziam o menor sentido e levaram os investigadores a montar um quebra-cabeças cheio de reviravoltas para resolver esse mistério. Jessica Irene Beggen nasceu em 3 de maio de 1979 em Sitka, no Alasca. Sitka é uma bela cidade litorânea que fica na ilha Baranof, no sudeste do estado. Situada entre a serra e o mar, Sitka é um lugar rodeado de belezas naturais deslumbrantes e com um rico ambiente histórico que remonta aos indígenas, os primeiros habitantes do local, que influenciam a cultura até hoje. Jessica cresceu nesse lugar com uma profunda conexão com a natureza e com a liberdade que a rodeava. Ela era a caçula de uma família de 4 irmãos e sua família era muito unida e juntos eles compartilhavam o amor pela adrenalina e pela vida ao ar livre. Nesse quesito, Jessica e seu pai, George Beggen, eram praticamente almas gêmeas. Os dois se sentiam imensamente felizes em meio à natureza. A infância de Jessica foi marcada por viagens de pesca em família, que não eram apenas viagens familiares, mas também uma grande coleção de memórias afetivas da família Beggen. Durante essas viagens, Jessica assumiu o papel de cozinheira do bar que preparava refeições para os amigos e familiares que estavam a bordo. Ela fazia todos os tipos de comida e as suas habilidades culinárias eram incentivadas por sua mãe e sua tia Diane, e ela estava pensando em fazer um curso de gastronomia. Além de ser conhecida por suas habilidades culinárias e por seu amor pela natureza, Jessica era conhecida por sua esperteza e determinação. Uma vez, o cachorro dela, o Sam, desapareceu e ela liderou uma missão de resgate e 2 semanas depois ela conseguiu trazê-lo para casa são e salvo. Jessica também tinha muito talento para fotografia e sempre usava sua câmera para documentar tudo ao seu redor de uma maneira divertida e bem-humorada. O bom humor de Jessica também se estendia aos seus primos, sobrinhos e sobrinhas, porém o seu relacionamento mais próximo era com suas 3 irmãs, Corey, Melissa e Amanda. As 4 irmãs tinham um vínculo enorme de amizade e costumavam compartilhar tudo umas com as outras de uma forma que só os irmãos que se amam conseguem entender. Jéssica tinha toda a sua juventude pela frente, mas seus sonhos teriam um fim perturbador e abrupto. Um fim que abalou uma comunidade inteira e destruiu sua família completamente. Na madrugada de 4 de maio de 1996, Jéssica tinha acabado de comemorar seu aniversário de 17 anos e resolveu encontrar uma amiga. Na volta para casa, ela decidiu caminhar cerca de 1 quilômetro sozinha de madrugada. No entanto, no outro dia de manhã, seus pais constataram uma realidade terrível. Jéssica não tinha voltado para casa. Preocupado, o pai de Jéssica relatou seu desaparecimento ao departamento de polícia de Sitka na manhã do dia 5 de maio. Como não teve notícias da filha durante o dia, ele voltou mais tarde até o departamento de polícia, confirmando que ela não tinha feito contato com seus amigos ou familiares. A comunidade então se mobilizou e começaram a fazer buscas pela cidade, concentrando os esforços em uma área de mata a oeste do rio Indian, entre o campus do Sheldon Jackson College e a rodovia. As buscas começaram a ganhar contornos sinistros quando a camisa branca de Jéssica, a mesma que ela estava usando no dia do seu desaparecimento, foi encontrada. Tragicamente, menos de 2 horas depois, no dia 6 de maio, o corpo sem vida de Jéssica foi encontrado. Ela tinha sido abusada sexualmente e asfixiada antes de ser descartada às pressas debaixo de uma árvore a aproximadamente 20 metros da ciclovia que ficava paralela à rodovia.
Muitos de seus pertences foram encontrados nas redondezas. A morte de Jéssica causou um choque nos moradores de Sitka. Eles consideravam Sitka um refúgio seguro e eles se preocupavam mais com os animais selvagens da floresta que rondavam a cidade do que qualquer outro perigo que pudesse existir. A ideia de um estranho cometer um crime tão hediondo como o estupro e o assassinato de uma adolescente era totalmente inconcebível. Os moradores da região fizeram uma vigília com velas com mais de 1.500 pessoas presentes no local onde o corpo de Jéssica foi encontrado, o que significava que mais de 1/3 da população local compareceu ao evento. No dia seguinte, o ar de desconfiança e medo tomou conta da cidade, com todos sendo possíveis suspeitos e também a próxima vítima. A polícia foi pressionada para identificar o autor do crime e então o inesperado aconteceu. Richard Bingham, um homem de 34 anos, morador da cidade, entrou no departamento de polícia de Sitka. Richard era conhecido por seu estilo de vida boêmio, ele era alcoólatra e era um rosto conhecido na cidade. Ele morava em um barco no porto e trabalhava de zelador no Sheldon Jackson College. Ele se orgulhava de seu trabalho e da sua vida, mas os moradores da região relataram uma situação diferente. Eles diziam que ele era muito crédulo e ingênuo, que os amigos o provocavam e inventavam histórias para ele, principalmente quando ele tinha apagões causados pela bebida. Os amigos diziam que ele tinha cometido atos absurdos que estavam no registro da polícia enquanto ele estava bêbado. Ele acreditava, ficava com remorso e tentava consertar o que ele achava que tinha feito de alguma forma. Tudo era apenas uma brincadeira até acontecer a morte trágica de Jéssica. Um dos amigos de bebedeira de Richard sugeriu que ele poderia ter tido algum envolvimento no crime. A dúvida então se instalou na cabeça de Richard e ele foi para a delegacia dizendo ter sonhos terríveis e flashbacks relacionados ao assassinato. Richard procurou a polícia porque achou que ela o ajudaria a entender seus pensamentos perturbadores. Esses pensamentos, no entanto, estavam errados e logo se tornariam um grande erro. O departamento de polícia de Sitka submeteu Richard a várias horas de interrogatório utilizando a técnica Reid, um método agressivo conhecido por obter confissões falsas. Na técnica Reid, os policiais afirmam que existem provas que ligam a pessoa ao crime, mesmo que essas provas não existam realmente. Durante o interrogatório, a polícia deu a Richard detalhes do crime com os quais ele apenas concordava ou concordava parcialmente. Porém, nenhuma das informações que Richard forneceu por conta própria eram precisas. O defensor público argumentou que a confissão foi coagida, mas o departamento de polícia de Sitka considerou que era o suficiente para uma prisão. No dia 15 de maio de 1996, 10 dias depois do assassinato de Jéssica, Richard foi preso e acusado pelo crime. A prisão se tornou um momento chave do caso, com a confissão se tornando o elemento central do que estava por vir. Richard foi preso em junho e iniciou um verdadeiro capítulo de pesadelo em sua vida. Inicialmente, ele ficou completamente isolado na prisão como um mecanismo de autoproteção, mas a vida em comunidade também se mostrou igualmente angustiante. Richard era um alvo constante, com os outros presos tentando o encurralar. O julgamento foi transferido para uma cidade próxima chamada Juneau, devido à dificuldade de se conseguir um júri imparcial em Sitka. O júri viu imagens de vídeo do interrogatório e após um julgamento de 10 dias, o júri levou apenas 2 horas para absolver Richard de todas as acusações. No total, Richard passou 13 meses atrás das grades. Depois de ser libertado, ele foi trabalhar em uma cidade universitária na fronteira com o Canadá e tentou reconstruir sua vida. Apesar da absolvição, a sombra da desconfiança continuou a pairar sobre ele e muitos ainda acreditavam que ele era o assassino de Jéssica. A prisão injusta de Richard teve terríveis consequências não só para ele, como para a investigação do caso da Jéssica em si. O tempo e os recursos utilizados na prisão e julgamento do Richard desviaram a atenção do verdadeiro assassino, permitindo que ele continuasse foragido. A descoberta de que Richard era inocente foi uma grande reviravolta no caso que, claro, lançou dúvidas sobre o processo de investigação. Conforme os anos foram passando, os investigadores buscaram pistas, reexaminaram as evidências e exploraram todos os caminhos que pudessem levar ao assassino de Jéssica.
O Departamento de Polícia de Sitka, junto com a Polícia Estadual do Alasca e investigadores particulares, trabalharam incansavelmente para desvendar o crime que assombrava a comunidade há mais de 2 décadas. Apesar dos desafios e das frustrações, a família Begin nunca deixou que o crime caísse no esquecimento e a busca incansável por respostas acabou pressionando as autoridades a continuar em busca do assassino. Em 2018, um fato significativo alterou a história do crime. Os investigadores de casos arquivados decidiram utilizar o poder da genealogia genética, que já tinha tido ótimos resultados na resolução de outros crimes que pareciam não ter solução. A parte mais maluca dessa história é que as autoridades coletaram uma amostra de DNA no corpo de Jessica, nunca pensaram em verificar se ela correspondia ao do Richard Bingham. Eles acreditaram que a confissão do Richard era suficiente e ignoraram completamente as evidências concretas. A polícia enviou a amostra de DNA ao laboratório Parabon e depois de extensa pesquisa genealógica e uma análise meticulosa de DNA, os investigadores identificaram o suspeito principal, Steve Brandt, de 66 anos. Steve morou em Sitka por 15 anos depois do assassinato e em 2010 ele e seus familiares se mudaram para a cidade de Austin, no estado do Arkansas. Em 1996, 2 meses antes do assassinato de Jessica, aconteceu um fato envolvendo Steve no mínimo preocupante em um supermercado de Sitka chamado C-Mart, onde ele trabalhava. Uma colega de trabalho de Steve foi encontrada chorando na sala de descanso. Quando foi questionada, a jovem disse que tinha sido estuprada por Steve. A agressão sexual foi denunciada no Departamento de Polícia de Sitka no mês de março, o que levou a polícia a investigar as ações de Steve. Os policiais bolaram um plano para tentar conseguir uma confissão do Steve, gravando uma ligação telefônica da jovem que disse ter sido estuprada com ele, mas acontece que o Steve nunca admitiu o crime durante a conversa. Apesar da gravidade da acusação e da proximidade do caso da jovem com o caso da Jessica, Steve só foi preso em junho, mais de um mês depois do assassinato de Jessica, quando Richard Bingham já estava preso. Esse fato, quando veio a público, causou muita perplexidade nas pessoas que se perguntavam como um homem que tinha sido preso acusado de agredir sexualmente outra adolescente tão próximo ao caso de Jessica nunca tinha sido considerado um suspeito. Além disso, os investigadores tinham colhido uma amostra do sangue do Steve que poderia ter sido comparada com as amostras de DNA coletadas no corpo da Jessica. A polícia foi até o Arkansas para interrogar o Steve e colher novas amostras de DNA, mas enfrentaram resistência. Steve negou veementemente que tinha alguma participação na morte de Jessica e 30 minutos depois que os policiais saíram para obter um mandado para conseguir as amostras de DNA, Steve Brandt acabou com a sua própria vida. Apesar do desfecho chocante, as evidências científicas eram inquestionáveis. O DNA obtido do corpo de Steve durante a sua autópsia correspondia exatamente ao do assassino de Jessica, encerrando o caso. Uma jornada de 25 anos de busca por justiça finalmente chegava ao fim. Steve Brandt era um monstro e pelo menos a família de Jessica pôde saber quem era o responsável pelo seu assassinato, mas muitas perguntas ficaram sem resposta. Olá pessoal, eu sou a Nuni e esse é o canal Monstros do Medo. Se você gostou da história de hoje, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para receber mais histórias como essa. E até o próximo vídeo.